Então, todos nós vamos sim passar por um período que talvez o cenário natural ou a condição externa parece ser esgotável. Mas ser um líder inesgotável é você ter uma fonte tal que a cada estação você tem visão. Você não é limitado pelo cenário e você não se coloca nessa condição de ter mais fatores limitantes. Sendo um líder inesgotável. Como se tornar um líder inesgotável? Não é uma vida perfeita nem um líder perfeito, mas é uma vida onde nós vamos frutificar. É uma vida pela qual o líder ele vai estar na fonte. É uma vida pela qual vai estar fazendo a diferença onde ele está. Eu sou Beatriz Canguçu. E eu sou Matheus Canguçu. Nós estamos aqui para te empoderar a se tornar um líder com uma identidade curada, que carrega coragem, que tem correção, que caminha com convicção e assim vive o seu propósito com paz, progressão e prosperidade. Gente, esse tema é muito necessário para nós. Já tem muitos ensinamentos aqui para que você possa voltar lá, que está aqui no card aqui da nossa página, para que você possa assistir. Mas falando sobre um líder inesgotável. Pera aí, ó. Pergunta ouro, highlight, destaque, o pergunta de milhão. O que é inesgotável para ti, Matheus? Uau, que pergunta profunda mesmo, né? Ela já quer a resposta já do conteúdo completo aqui pra gente, já logo de início, né? Mas ser inesgotável é saber primeiramente o que leva a gente a ser inesgotável, né? Para nós que somos cristãos ou buscamos ter a palavra de Deus como o nosso fundamento, como a nossa regra de fé e prática, a gente já precisa partir desse princípio, né? A partir dela, nós conseguimos ser uma pessoa inesgotável. Porque a partir dela nós entendemos que ela é o próprio Deus, ela é a palavra de Deus. Então, se eu entendo que ela é a palavra de Deus, ela é a minha regra de fé e prática, logo eu entendo que esse Deus é inesgotável e se eu entendo que eu sou filho e eu me deleito naquilo que ele fala sobre mim, eu também serei inesgotável. Porém, as pessoas começam a ter problemas por não compreender isso. Bom, gente, ele foi numa resposta já super mestre. Se perguntasse para mim o que você pensa com a palavra inesgotável, eu pensaria o que vem na minha mente. O que você pensa? Coloca aqui pra gente nos comentários. Quando vem a palavra inesgotável, para mim é algo que não se acaba. Para mim é algo que se renova, que não se cansa, que não tem que é fim, que não tem um fim, assim dizer, né? Tá sempre se renovando. E aí, né, gente, nessa minha condição mais simplória, simples, vem de encontro aquilo que você já estava apresentando, que é, ok, como eu ter esse lugar, como eu ter uma liderança que não se acaba, né? Uma liderança que está sempre se renovando, uma liderança que está sempre produzindo algo bom, sendo né? fortalecida e continuando independente da estação. Eu penso, quando penso em renovo, quando é algo que aqui na nossa realidade natural, e literalmente com as condições dos itens que nós temos na sociedade os recursos naturais, falando disso, na nossa realidade natural, os recursos naturais. A gente tem falado muito de um lugar que está acabando, né? A água se acaba, os materiais se acabam, as ideias se acabam. Então, como ter esse lugar, né, de, ok, eu estou sempre me renovando, eu estou sempre algo novo está sendo gerado em mim, através de mim. E aí? E quando eu tenho esse lugar de compreender que eu estou sempre progredindo, sempre progresso, é saber que pode você se encontrar, né, agora na estação que você está como líder da sua vida, que se você ver os outros ensinamentos, você vai entender que você tem um lugar de liderança, primeiramente com a sua vida e depois com as pessoas. Sua identidade, o seu DNA. Você entendendo quem você é. Mas para eu poder me tornar um líder inesgotável, eu preciso partir de alguns princípios, né? Muito eu preciso entender algumas coisas que são cruciais, que antecedem, né? Para a gente se tornar verdadeiramente um líder inesgotável. Só que, como eu estava dizendo anteriormente, as pessoas elas pecam em uma condição muito importante. Mas vou trazer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela traz a clareza e não fica somente naquilo que nós estamos aqui falando, né? Porque a gente vai só trazer os highlights, né? Trazer a pontuação daquilo que a própria palavra já fala para nós. Oséias, no capítulo 4, no verso 6, diz algo muito interessante para mim e para você. Diz assim: meu povo está sendo destruído porque não me conhecem. Algumas outras versões vai falar assim, porque falta-lhe conhecimento. Porque vocês, sacerdotes, não querem me conhecer. Olha que interessante, ele está falando sacerdotes, logo está apontando para o povo de Deus.
Ele continua: eu não os reconhecerei como os meus sacerdotes, porque se esqueceram da lei de seu Deus. Gente, Oséias, esse profeta, ele está realmente lembrando o povo de Deus o que eles estão fazendo. Vocês esqueceram da minha lei. Vocês esqueceram da palavra de Deus. E quando eu esqueço da palavra de Deus, eu me torno ignorante. E aí a gente começa a ter problemas. Porque quando nós estamos falando dessa condição de ser inesgotável, a fonte de todas as coisas, né? A fonte da sabedoria, assim como a palavra diz, vem do Criador. Quem nos criou, ele é inesgotável. E quando das vezes nós nos tornamos totalmente esgotáveis e perecemos porque nós não temos esse conhecimento, essa revelação de quem Cristo é, quem ele nos formou para ser e quem ele também nos formou para estabelecer, para gerar, para, sermos renovados nele e assim desenvolvermos, produzirmos e liberarmos daquilo que ele quer fazer em nós e através de nós. Então, com certeza, para a gente já começar desse lugar, ok, como que eu posso ser inesgotável? Primeiro, recebendo da fonte inesgotável. E o Senhor é essa fonte inesgotável, nosso Criador, nosso Senhor, aquele que nos formou, que te formou. E há um lugar que o que me impede de estar nesse lugar inesgotável, como eu já vivo numa realidade totalmente esgotável, cansada, falida. Uma coisa interessante que a Beatriz está falando, porque eu acredito que você, talvez, é bem provável que você já saiba que a fonte inesgotável é o próprio Senhor e a palavra de Deus. Principalmente se você for cristão e está vendo esse conteúdo. Todavia, você conhecendo essa revelação ou esse conhecimento, você sabe o que é isso. Ele é a fonte inesgotável. Porém, na sua liderança, em alguma esfera da sua vida que você esteja liderando, seja na sua casa, você pai, mãe, seja na sua empresa, independente, você vive cansado. Você vive nesse lugar que não está sendo inesgotável. Mas você conhece o que é a fonte, mas você está vivendo cansado. Então já tem alguma questão aqui que você precisa parar para poder analisar, e esse é o nosso lugar aqui para você. Fazer essa análise para que você possa ver aonde está caindo. E como nós nos tornamos esse lugar, então apesar de eu saber que o Senhor é a fonte, apesar de saber, olha, se eu não estou alinhado com a palavra, com os princípios deles, há um lugar de perecer, de destruição, de acabar, de não se renovar, mas ser destruído, qual que é o antídoto disso? Como que eu posso reverter isso e me tornar um líder inesgotável? A palavra do Senhor nos fala que em Provérbios 2:10, o oposto da ignorância é a revelação, é a sabedoria. A palavra diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo gera a prudência, estabelece a prudência. Ou seja, quanto mais eu reconheço, eu temo ao Senhor, e temer a Deus não é ter medo, pânico, assustar de Deus, não, é uma reverência em adoração, é uma reverência em entender, olha, Ele é a fonte de vida, Ele é a fonte inesgotável para qualquer quesito, dimensão, qualquer item ou idealização da minha existência, da minha vida. Neste lugar, quanto mais eu aprendo a conhecer a Ele, mas eu aprendo a receber da sabedoria dele, o temor dele me gera sabedoria, e assim eu tenho visão, assim eu tenho estratégia, assim eu aprendo cada vez mais a criar, liderar, desenvolver, produzir, crescer. Salomão está deixando aqui claro para mim e para você que a sabedoria, ela carrega algo que nem o dinheiro carrega. Muito bom. Carrega uma direção, carrega a provisão, né? Porque a sabedoria, ela te leva, né, ao lugar de profundidade, ela te leva ao lugar de revelação, porque é o próprio Senhor derramando sobre a nossa vida. Uma coisa é eu e você termos conhecimento. Como é o conhecimento? Como adquirimos o conhecimento? Quando você vai para a escola, quando você vai para a faculdade, quando você faz um curso técnico, um curso prático, você está adquirindo conhecimento. Quando você está com pessoas que têm um conhecimento maior do que você sobre a vida, você adquire conhecimento. Agora, quando você teme ao Senhor, você adquire sabedoria celestial. Muito bom. É você saber lidar com situações que conhecimento tem limitação e ele não vai saber lidar. Então, o temer ao Senhor, essa reverência que a Beatriz está trazendo, é nós juntarmos. Eu preciso estudar, eu preciso me preparar para aquilo que o Senhor me chamou dentro da minha área, mas eu também preciso temer ao Senhor para que eu adquira sabedoria e eu tenha direção para o meu futuro e eu me torne um líder inesgotável. Né? E quanto mais eu e você escolhemos temer a Deus, é gerado dentro de nós esse lugar de honra, de reverência ao Senhor, uma revelação de quem Ele é. Espera aí, gente, se eu passo a conhecer e ter uma revelação profunda
do ser que é inesgotável, infinito, supremo, poderoso, quanto mais eu posso receber dessa realidade e exercê-la no meu dia a dia, na minha vida. Então, essa é a nossa fonte, a saber do temor do Senhor que gera sabedoria, é a fonte para que eu e você tenhamos uma vida assim inesgotável, porque nele nada se acaba, nele tudo se renova. Eu amo o versículo também, Provérbios, que fala, Provérbios 4, 18, que fala: a vida do justo, aquele que teme ao Senhor, que anda na justiça do Senhor, é como uma luz da aurora, que brilha mais até dia perfeito. Gente, essa mulher ama provérbios, ela me ensinou gente, a ler provérbios, então eu aprendo muito provérbios com ela. É um livro de sabedoria, é um livro de sabedoria. Mas a gente falando de sabedoria, o que gera sabedoria na gente? Que essa é uma boa pergunta para nós podermos ter. A gente está falando de sabedoria aqui, falando de um líder inesgotável, né? Mas o que essa sabedoria divina gera em nós? Nós vamos deixar alguns versículos aqui, algumas referências, e muitos deles também vêm de Provérbios, mas tem várias referências da Bíblia toda. Mas a sabedoria gera proteção, a sabedoria gera direção, a sabedoria gera honra, a sabedoria gera ganho, a sabedoria gera convicção, a sabedoria gera equilíbrio, estratégia, visão, abundância. Muito bom. Frutos, né? Frutos, uma vida de frutificação, eu lembro da passagem de João 15, né? Que é uma passagem que eu amo de poder ler, que diz assim: eu sou a videira e vocês são as varas, vocês são os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Perceba, se você está com a sua Bíblia aí, anote isso daí. Dá muito, não é dar fruto, dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Salmos 1, 3 também diz assim: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Gente, é muito poético, né? A forma como que o salmista diz aqui. A qual dá o seu fruto na estação correta, própria, e cuja as folhas não caem. E tudo que quanto fizerem prosperará. Tudo. Gente, isso aqui é poderoso demais. A gente poderia ficar aqui só nesses dois versículos aqui, explorando de tanta preciosidade que tem aqui. E é tão lindo que essas passagens trazem analogias de árvores, né? Algo que gera um fruto. E é tão incrível que é esse o lugar da vida do Senhor, do temor do Senhor, do temor que gera a sabedoria do Senhor em nós. Porque eu tô nele, porque eu tô recebendo ali das raízes, das fontes, nutrientes que eu preciso, porque eu tô na videira, né? E eu sou o ramo, são os ramos que carregam esse lugar do frutificar. Porque eu tô recebendo ali do que eu preciso da fonte, eu consigo frutificar, produzir, renovar. A cada estação é gerado algo novo, mas que é um fruto, né? E aqui nesses versículos também, no capítulo 15 de João, o próprio Jesus está falando: olha, eu vim para que vocês, né, quem está em mim dará muitos frutos, e muitos frutos bons e que vão permanecer, né? Não vão se acabar rapidamente. A cada estação é um lugar de renovo. E um parênteses aqui dentro dessa passagem que é muito importante, porque talvez dentro da sua congregação, da sua igreja, aquilo que você, né, busca ali para poder viver como o corpo de Cristo, você talvez fala assim: ah, eu vou na igreja. Ah, não, eu tô indo nos cultos todas as semanas. Eu vou na minha célula, no small group que nós falamos aqui na nossa igreja. Eu leio a palavra de Deus. Agora, o irmão de Jesus, chamado Tiago, ele fala que nós precisamos ser praticantes da palavra. Como que eu estou indo na igreja e não estou frutificando? Então você precisa perceber que talvez é bem provável que você não esteja praticando aquilo que você está escutando. Aquilo que seu líder, seu pastor, aquilo que a sua mãe, o seu pai, aquilo que a sua autoridade está te ensinando, instruindo, delegando, você não coloca em prática. Logo, você caminha com Jesus, mas não coloca em prática o que o seu Senhor está falando. Isso aí vai fazer você um lugar para não frutificar. Então talvez você possa estar falando, escutando isso daqui. Eu já vi pessoas: nossa, eu estou indo no culto. É lindo, é maravilhoso, continue, mas também coloque em prática tudo que você aprende, para que assim você se torne essa pessoa de João 15. Você se torna essa pessoa do salmista que traz aqui no capítulo 1, verso 3, que você pode estar ali, ó, na estação própria, você vai frutificar. E o que é a falta de sabedoria? Como a gente vai para esse lugar de sermos esgotáveis, né? Quais são as consequências de não ser um líder inesgotável, que está sempre se renovando, que está sempre gerando, frutificando, avançando, progredindo? A gente gera desperdício, a gente gera o que a gente começou a falar, um lugar de destruição, um lugar de acabar, de ser finito, de ciclos, muitas das vezes ciclos de estagnação, ser repetitivo. Querido, querida, o Senhor nos criou, nos gerou. Em mim, nós conectados na videira, com o temor do Senhor, recebendo da fonte viva,
há sim uma habilidade de eu e você não nos esgotarmos, indiferente da estação, e permanecermos frutificando. Mas quando nós não estamos nessa condição de temer ao Senhor, de conhecer, receber a revelação dele, para que assim a gente fuja da destruição, o que gera em nós, né? Gera um lugar que a gente vive uma vida, a nossa vida é guiada não por direção, mas por emoção. A gente confunde urgência com propósito. A gente vive reagindo ao invés de governar com liderança clara. A gente troca os processos porque tem dor, porque tem desconforto, tem sacrifícios, por atalho, e aí não desenvolve os processos que precisa para a maturidade, para gerar os frutos que a gente quer colher. Nós também, muitas das vezes, produzirmos e até mesmo temos performance, mas no fundo, permanecemos vazios porque a gente não tem propósito. Então, a sabedoria está nesse lugar de receber da fonte, que é inesgotável e gera esse lugar renovador dentro de nós para produzir algo a cada estação, a cada seu fruto e gerar progressão, nos evita de estar neste lugar, nessa condição. Olha só a resposta para isso que a Beatriz está falando, 2 versículos, né, que vai ajudar eu e você. Porque, gente, lembre-se, eu vou sempre repetir isso. Isso não é só para você, isso aqui é para nós. Nós estamos aprendendo porque nós estamos trazendo a palavra. Sim. Quando você lê Provérbios, capítulo 1, verso 7, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Olha só. Loucos. Tá falando, as pessoas são loucas, eles desprezam. E, gente, acredite, as pessoas desprezam. As pessoas desprezam. Se está escrito, as pessoas desprezam. Provérbios 13:20 diz: anda com os sábios e será ainda mais sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá o dano. Porque muitas das vezes nós não escolhemos andar com pessoas que são mais sábias do que nós e escolhemos andar com pessoas que são tolas, que realmente não vai agregar nada para a nossa vida. Por que a gente fica andando com aquelas pessoas que a gente se apega? Ah, eu cresci com aquele fulano. Ah, aquele fulano, ele é muito legal. Gente, tá te aproximando do Senhor? Tá agregando? É sábio? Te aproxima de Deus? Te confronta com a atitude que ele tem todos os dias de te elevar o padrão da sua vida? Se não está, faça uma escolha na sua vida, tome uma decisão para que você aplique aquilo que a palavra está falando, para que você se torne ainda mais sábio e não caia nessa destruição que a Beatriz trouxe vários aspectos aqui. E aí, às vezes, você pode falar, mas espera aí, eu também não tenho que ser sal e luz, a vida é de Deus, então eu vou me afastar das pessoas para que... Como que eu vou demonstrar Cristo como Cristo e fazer discípulos se eu vou me afastar daqueles que não estão no mesmo nível de sabedoria ou buscando o mesmo nível de sabedoria quanto a mim? A questão é discernir os níveis de relacionamentos. Quanto mais você se aproxima de Deus, entende o lugar que Ele tem para a sua vida, de ser inesgotável, de ter um renovo nele, de florescer, frutificar e ser cada vez mais sábio, você vai entender, opa, essas pessoas aqui, eu as influenciam ou elas me influenciam? Esse ambiente aqui, eu influencio ou eu sou influenciado? Então, se eu sou influenciado e não está gerando vida, não está gerando propósito, não está gerando temor do Senhor, então possivelmente vai gerar destruição, vai gerar dano, vai gerar perda. Isso a gente precisa ser muito claro. Você precisa tomar uma decisão. Eu sei que às vezes você pode pensar, nossa, é difícil e tal. E algumas pessoas usam, quando a gente está falando sobre esse aspecto, já vi outras pessoas, outros líderes falando sobre isso, e eu vejo as outras que estão escutando entrar em crise, porque fica assim, mas a pessoa eu conheço ela há muitos anos. Gente, você não está desfazendo da pessoa, não. Você não vai caminhar junto, você não vai dar intimidade para essa pessoa mais. Por quê? Porque ela não merece a sua intimidade. É simples. Só que Jesus, as pessoas pegam esse exemplo. Jesus andava com a prostituta. Jesus andava com fulano. Gente, não, Jesus andava com 12 homens. E ele orou para que essas pessoas invadissem a privacidade dele. E dentro desses 12 ainda, tinha outros círculos. Tinha 3 que tinham uma intimidade maior e tinha somente um que reclinava a cabeça sobre o peito de Jesus. Então isso fala muito sobre aquilo que nós devemos pontuar na nossa vida. As amizades, quem invade a nossa privacidade, quem sabe daquilo que o Senhor está falando no nosso coração, dos projetos futuros. Então, tome uma decisão, porque sim, a prostituta é importante. Sim, eu estou falando da prostituta, são as pessoas tolas, tá? Só para um exemplo aqui. Mas Jesus não andava com elas, Jesus passava por eles. Jesus caminhava determinados momentos e influenciava e transformava o ambiente. Muitas das vezes nós ficamos nesse lugar, mais uma vez, quanto menos a gente conhece a Deus, a revelação, e a gente recebe do temor dele para gerar sabedoria, mais você vai perecer, mais você vai estar num lugar esgotável.
às vezes, de cansaço, sem frutificação, sem propósito, sem progressão. É quase um sanguessuga ali que fica ali na nossa vida. Você pode até, às vezes, frutificar, mas é sorte, ou então é muito penoso. Aí você fala, mas peraí, não é... Então não vai ter... Vocês vêm falando de processo, de dor, então não vai ser penoso passar por esse lugar de cada estação que eu tenho que passar para a frutificação. Não. Tem processos, requer sacrifícios, eles são doloridos. Mas o lugar de não ser penoso é que tem um renovo também a cada estação, porque eu entendo sabedoria. O que é renovo a cada estação? Poxa, né? E é tão lindo que a palavra, né? Só trazendo aqui, trazendo um parênteses. Na leitura nossa anual, e normalmente nós iniciamos a leitura ali no início do Pentateuco, com Gênesis, os primeiros livros, enfim, do Antigo Testamento. E é incrível que fala muito de líderes, homens e mulheres que marcaram a história, iniciando a história do povo de Israel, que depois chegou até nós gentios e adotados num propósito, na filiação de Cristo Jesus. Mas ali tem figuras de homens e mulheres muito grandes, homens e mulheres de negócios, líderes, governantes. E é incrível que esses homens e mulheres, porque a terra tinha uma condição, o cenário natural poderia até parecer esgotável, cada um deles, apesar de ter a liderança, ter a sabedoria, ter o temor do Senhor, eles passaram por um período de escassez. E algo que o Senhor trouxe ao meu coração também, que veio mediante essa palavra, apesar do período de escassez, eles tinham um lugar ali de renovo. Sabe por quê? Porque antes de passar pela estação de seca, de escassez na terra, eles tiveram sabedoria para administrar. Eles tiveram sabedoria para guardar. Eles tiveram sabedoria para reinventar, ou renovar, ou criar algo, né? É aquela frase que a gente usa muito também no mundo dos negócios e a gente tem que usar na nossa vida para todo e qualquer tempo, que a palavra nos ensina. Do desafio, eu gero uma oportunidade. E como que eles tinham, né? O Senhor me mostrando, tá vendo, filha? A estação, todos eles passaram por um período de seca. Então, todos nós vamos sim passar por um período que talvez o cenário natural ou a condição externa parece ser esgotável. Há crises no mercado, questões vêm, problemas acontecem, conflitos têm que ser resolvidos. Mas ser um líder inesgotável é você ter uma fonte tal que a cada estação você tem visão. Você tem estratégia, você tem ideias novas, aquilo não te limita. Você não é limitado pelo cenário, e você não se coloca nessa condição de ter mais fatores limitantes, andar com pessoas que vão te limitar, que vão falar a mesma coisa, falar, nossa, tá ruim mesmo, só vai reclamar, só vai gerar aquele mesmo cenário, aquela mesma condição de escassez, de falta. Não. Você vai carregar um lugar de postura que, peraí, o que eu posso criar de novo aqui? O que vai ser diferente? Poxa, isso acabou, esgotou? Peraí, eu tenho uma reserva não só financeira, te falando de bens, mas de pessoas, de acessos, de ideias. O que eu posso gerar aqui de novo? Nossa, talvez eu planejei tanto para isso, não gerou os resultados, ou acabou uma estação que né, encerrou uma estação de um ciclo, agora tem que começar um novo. Talvez sua carreira, da sua profissão, de amizades. Nunca é tarde pra gente, e é tão lindo que a sabedoria do Senhor nos ensina isso. Nós nunca vamos parar de nos renovar. Nele sempre tem algo novo. Nós nunca vamos parar de aprender, de receber. Então, ser um líder inesgotável é você entender, poxa, tem como eu viver a cada estação da minha vida, como a palavra diz, frutificando, não perecendo, recebendo revelação para gerar frutificação. E como me tornar sábio? A gente vai trazer alguns passos práticos aqui para você, porque aí vai facilitar que você coloque em prática, assim que você escute, anote aí. Você pode escutar novamente para que você possa pegar cada ponto. E viva isso, né? Desfrute disso. Essa é a ideia para que você coloque em prática, né? O primeiro aspecto que eu quero trazer para você é: pede a Deus com fé. A referência, Tiago capítulo 1, verso 5 diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Que a todos vai dar liberalmente. Ele vai dar de forma livre, olha só. E não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Eu não sei qual é a versão que você vai estar lendo aí, mas ele vai dar conforme você pede. Você precisa pedir com fé. Fé é o firme fundamento. Fé a gente recebe da palavra de Deus. Exemplo, você está gerando fé no seu coração agora, porque a gente está lendo a palavra. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que nós fazemos Bíblia, porque agora você está gerando fé no seu coração, agora você está habilitado. Preste atenção, você está habilitado para pedir com fé.
Então peça a Deus a sabedoria que você precisa para saber lidar com todas essas questões que nós estamos falando aqui com você. Deixa eu ler da minha versão também, Mateus, que eu acho que é bem bacana, bem interessante. Ela traz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levantada e agitada pelo vento. O que é a onda do mar, né, gente? Às vezes se levanta até impetuosa, forte ali, grande, mas aí se abala, cai. E não é essa condição, né? Essa é uma condição totalmente esgotável da minha e da sua vida. Quando a gente não está em Cristo, a gente não tem a revelação profunda de quem Cristo era, a palavra dele, o que gera em nós, o que transforma, o que acrescenta. Você vai ter até ideias legais, você vai até ter boas intenções, mas parece que começa a vir questões, tribulações, dificuldades, se esgota, acaba. E também assim tem que ser essa condição da nossa postura. O que é fé, né? Senhor, se eu peço, se você é a fonte, se você sendo a fonte, você não é, né? Você sendo a fonte, não é se ele é a fonte. Você sendo a fonte e eu reconhecendo isso, então eu creio, as estratégias vão vir. A restauração, o recomeço, a direção, a clareza, a firmeza, a convicção que eu preciso para gerar cada estação em cada área que eu preciso na minha vida. Então eu creio e eu recebo. E você está disponível para me dar porque a fonte é você. E você é aquele que deseja que eu viva isso para ver uma vida abundante, da qual o Senhor também prometeu. Me garante que é disponível para mim. O segundo aspecto é: volta para a palavra como a tua fonte diária. João capítulo 8, no verso 31 e 32 diz assim... Muito bom. João, capítulo 8, verso 31 e 32. Desde aí que eu estou achando aqui agora. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Você precisa se deleitar naquilo que ele está falando. Olha, se vocês permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Não é permanecer fiel no que você quer. Não é permanecer fiel em alguns versículos. Não é permanecer fiel em algumas coisas. É permanecer fiel nos princípios, na palavra. Amém. É ela por inteiro. É Gênesis até Apocalipse. Então, eu preciso conhecer para que assim eu consiga colocar em prática e ser fiel a ela. Não tem como ser fiel a uma coisa que você não conhece. Então, eu preciso conhecer, eu preciso buscar e eu preciso ser fiel. E olha o que ele fala, gente. Então, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Então, às vezes a gente vive no engano, vive em destruição, porque nós não conhecemos a verdade, não vivemos os fundamentos, não vivemos os princípios. E isso nos leva a um lugar de ficar sempre começando e parando. Não vai estar se renovando, a gente né? fica preso na estagnação, preso na dor, preso na mesmice, presos ali no comodismo, a gente fica confortável, um conforto medíocre, e a gente não avança, não se torna mais excelente, não há renovo, não há progressão, porque nós estamos presos na ignorância, e assim a gente perece, esgota, acaba, se cansa, se frustra, desanima. Terceiro aspecto é: aprenda com conselho e correção, ou seja, uma maturidade é ser, gente, é ensinável, é Cristo ser formado em nós. Provérbios capítulo 12, a partir do verso 15. Provérbios capítulo 12, a partir do verso 15, diz assim: o insensato pensa que a sua conduta é correta, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Meu Deus do céu, como que a gente erra tanto nisso daqui? Como que nós falhamos tanto nisso daqui? Olha, dá ouvidos aos conselhos dos sábios. E às vezes, gente, eu e você, nós damos ouvidos aos tolos. Damos ouvidos porque nós gostamos, damos ouvidos porque é parecido conosco, é chegado a nós, é íntimo. Eu não sei qual que é a realidade do ciclo de pessoas. Parece bom, parece inesgotável. A versão também que eu tenho aqui, o caminho do tolo, né? Aquele que não tem conhecimento, aquele que não tem sabedoria, aos seus próprios olhos, são retos, são bons. Mas aí que tá, se não tá conectado na fonte que é inesgotável, chega algum momento que vai acabar. Que vai perecer, que vai vir questões, situações, e aí não vai gerar ideia, a inovação, a progressão, o lugar de novo ânimo, encorajamento, porque a sabedoria do Senhor gera tudo isso em nós.
proteção, criatividade. Gente, quanta inovação tem na palavra de Deus. É incrível esse lugar de renovo constante. Deus sempre está disponível. Nunca falta criatividade, nunca falta ideias, nunca falta planejamento, nunca falta porque ele é a fonte, né? Ele é a fonte de vida. Então, se eu e você queremos estar nesse lugar de renovo constante, não ficar na perecendo sequidão, não exatamente. ficar na sequidão. A gente tem que estar, recebendo da videira, da raiz, alicerçado e fundamentados no temor na vida dele. E o quarto aspecto para nós podermos trazer, né, esse lugar, fechando, transforma a sabedoria em prática. Transforma a sabedoria em prática. Tiago, capítulo 3, no verso 15 e 17, diz assim: essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é a terrena, animal, diabólica. Gente do céu. Mas a sabedoria que vem do alto, verso 17, é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Como que está falando na sua versão aí? Eu amo também, além desses versículos, quando fala da sabedoria aqui em Tiago, os versículos que nos falam para sermos praticantes e não apenas ouvintes da palavra. Eu vou trazer aqui dos versículos 22 ao 25. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não as põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, depois de olhar para si, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa, e a gente estava falando antes do permanecer, né? Atentamente a lei perfeita, que traz liberdade, falamos de João, que traz liberdade, e persevera, escolhe permanecer na prática. Eu exerço aquilo que a palavra diz, dessa lei, não se esquecendo. O que ouviu, mas praticando, será feliz em tudo o que fizer. Mateus 7, 24, a palavra de Deus fala também: todo aquele, pois, que escuta Jesus falando, o próprio Cristo falando com seus discípulos, as minhas palavras e as pratica, assemelha-se ao homem prudente, sábio, que edifica a sua casa, a sua vida sobre a rocha. Então o Tiago que ele está falando, ele está repetindo o que Jesus tinha acabado já de falar. Ele está replicando o que ele está falando. Exatamente. Olha só, ele traz repetição até para poder trazer segurança para nós e a gente não esquecer. Por que a gente não pratica essa realidade? Então é assim, quanto mais eu temo a Deus, mais eu vou conhecer dele, mais eu vou receber aquilo que ele tem para mim. É basicamente assim uma fórmula de uma equação. Quanto mais eu temo a Deus, mais eu vou receber dele, reconhecer aquilo que ele tem para mim. E quanto mais eu aprendo dele, eu vou receber dessa sabedoria, mas eu vou desfrutar do que essa sabedoria tem para mim quando eu escolho ouvir, eu recebo, eu ouço e eu pratico. Então, quando Deus dá a direção, eu sigo aquela direção. Quando Deus dá a estratégia, em vez de eu temer, né, igual a gente está falando, é fé, é uma convicção, eu não fico na dúvida, como a onda do mar. É legal, Deus, você falou tal, mas, pensando bem, sou levado por ensinamentos que não são coerentes. Ou emoções, eu só olho o cenário natural e falo, eu não consigo, você está me pedindo para começar isso do zero, eu começar esse curso, eu iniciar essa nova estratégia, então eu fazer isso diferente. E aquela pessoa também que muda o tempo todo e fala que foi Deus que falou, que direcionou. As pessoas, infelizmente, usam esse termo, né? Deus falou para eu começar esse curso aqui, aí passa 3 semanas, a pessoa fala que Deus falou para poder fazer outro curso. Mas não persevera, porque Deus é um Deus que termina, que faz ciclos da nossa vida sejam inacabados. Não, gente. A Bíblia, o tempo todo, todos os ciclos são acabados. Os inacabados vêm de nós, da nossa essência, que é esgota, que é perece, que não gera fruto. Sempre quando tiver erro, pode ter certeza. É a nossa parte, não é a parte de Deus. Daquilo que é de Deus, sempre tem um ciclo perfeito, com ordem, gerando progressão, frutificação. Sendo inesgotável. Sendo inesgotável. Então, se na sua vida, querido, essa é a pergunta para mim, para você, né? Nós discussamos aqui um pouco dessa essência, estar conectado com a fonte de vida. Nossa pergunta, né? Para nós refletirmos e a gente examinarmos a nós mesmos e crescermos nisso. Porque quanto mais vem luz, ilumina as nossas trevas, a gente consegue remover as trevas, trazer ordem, reconstruir. O que na sua vida tem sido esgotável hoje? Está cansado, que está infrutífero, que em qualquer quesito, relacionamento, família, tempo, saúde, finanças, há uma sabedoria do Senhor, há uma fonte de vida disponível para gerar um lugar de renovo, frutificação e até mesmo começar do zero, gente. Deus é um Deus que restaura. É incrível, né? Quando nós estávamos estudando sobre esse
discutindo sobre esse tema, o Senhor trouxe muito ao meu coração, filha, em mim, tudo que vocês criam, eu sou o Criador, eu criei vocês, eu criei a habilidade de vocês pensarem, perceberem, receberem tudo o que vocês criam ou geram, de alguma maneira, como, né, Deus, Ele é presente, passado, futuro. Deus, Ele está sempre gerando em nós. Ele só está revelando aquilo que já foi gerado, está sendo gerado e pertence e vem dele para nós. Então, querido, querida, se tem algo, né, alguma condição na sua vida emocional, na sua mente, o Senhor é aquele que renova a sua mente. A palavra diz, quanto mais eu conheço a palavra, mais eu tenho um lugar de renovação na sua mente. Às vezes você fala, minha mente é tão limitada, eu não consigo aprender isso, não consigo fazer aquilo. Ou então essa é a minha realidade, essa é a minha vida, esse é o meu passado. Tem um renovo disponível para mim e para você. Quando nós escolhemos irmos para a fonte, recebemos da fonte, permanecemos e praticarmos aquilo que a fonte nos orienta, nos instrui. Então faça essa análise, se você não tem sido esse lugar de fonte inesgotável, se tem alguma sequidão na sua vida, se não está tendo essa mudança, essa renovação, para que você viva de forma inesgotável em todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus. E nós oramos para que você realmente seja esse lugar de um líder que frutifique, que tenha sabedoria, que vá no nível mais profundo, que continue fazendo aquilo que o Senhor te pediu para fazer, que persevere naquilo que Ele te entregou, que Ele te confiou. Você não vai na sua força, você vai na força dele, você vai na sabedoria dele. E assim nós teremos progressão na nossa progressão vida. Com prosperidade. Assim como a gente está falando muito aqui no nosso canal. Então, eu oro para que essa palavra ela não tenha sido só te abençoado, mas que você coloque prática tudo aquilo que está sendo ensinado. E assim você viva como um líder inesgotável. E oro para que você possa compartilhar essa palavra, que você possa curtir aqui. É muito importante para nós, para a plataforma entender que esse conteúdo é relevante. Comece a seguir essa página se você ainda não seguiu, para que você fique ciente e atualizado de todos os novos conteúdos que nós vamos disponibilizar aqui. Comenta, eu quero saber, nós queremos entender o que Deus está ministrando no seu coração. Assim nos ajuda até mesmo para preparar conteúdos relevantes para a sua vida. E eu oro para que você continue crescendo e progredindo na sua vida. E lembre-se, o nosso propósito, o nosso coração, o intuito dessa mensagem é te empoderar, se tornar o líder que Deus te formou para ser. Deus abençoe. E até o nosso próximo episódio. See you soon.